Boa noite, Leonardo Giordano. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Boa noite, Niterói. Nós estamos aqui, Léo, em mais uma sala da CTB, debatendo os problemas do nosso estado, os problemas dos municípios e a conjuntura política do nosso país. Poderia descrever assim, Léo, assim, nesse primeiro bate-bola nosso aqui. O jornal Washington, o New York Times, escreveu que o Brasil passava por uma tempestade perfeita. O presidente da República, com a postura que vem adotando nos últimos meses, principalmente agora nessa questão da pandemia do coronavírus, o governo do Estado, que inicialmente apoiou o presidente da República, foi eleito na mesma sintonia, hoje está meio afastado, mas a matriz ideológica na conformação do projeto nacional que os elegeram, foi o mesmo. E alguns prefeitos que estão pendurados nessa lógica de governar o Brasil, com esses arroubos, com essa postura da ignorância. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, povo de um modo geral, ali espremido, entre o mar e o rochedo. Porque essa questão da pandemia do coronavírus, ela revelou um Brasil extremamente injusto. Já era, por demais, sentido a questão do desemprego, os números do desemprego no Brasil são estratosféricos. A questão da informalidade, da precariedade. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, os números também não são poucos, não são pequenos, Léo? O Rio tem mais de 1,5 milhão de desempregados, mais de 500 mil trabalhadores na informalidade, uberizados. Nas marquises do centro da cidade, mais de 15 mil famílias se abriram sob as marquises. Então, essa pandemia ela veio revelar o que a gente sempre soube. O capitalismo só gera miséria, só gera concentração de riqueza, e no nosso caso aqui do nosso país, um país com muitas injustiças sociais, o Brasil se revelou extremamente muito mais injustos. Os números da pandemia no nosso país, dados mais recentes, já dão conta de mais de 23 mil mortes. Quase 400 mil casos confirmados da doença. Esses são números que são notificados. São os números que são revelados. Mas a gente sabe perfeitamente que esses números podem estar muito aquém, dos números próximos à realidade. Há exatamente 30 dias, o Brasil tinha 4 mil mortes. Há exatamente 30 dias. Hoje, só o Rio de Janeiro ultrapassa essas 4 mil mortes e já são quase 40 mil casos notificados. E, mais uma vez, Léo, eu volto a insistir, são os casos divulgados através das secretarias municipais de saúde que a imprensa tem cotidianamente divulgados. Eu queria aqui, meu amigo, já te convidar para esse primeiro bate-bola. Como é que você está vendo esse nosso país de Bolsonaro, de governadores, no caso aqui como Wilson Witzel, e de algumas lideranças municipais aqui da região metropolitana, que eu gostaria que esse tema viesse aqui para esse nosso debate, do comportamento desses prefeitos, dessas autoridades, diante dessa pandemia que se abateu sobre a nossa vida no ano de 2020, um ano que nós já iniciamos com o caso da Geosmina. Nós já iniciamos o Rio de Janeiro, o
o ano de 2020 já com um caso aqui bastante rumor, né? Com bastante rumor, que foi o caso da geosmina. Sai a geosmina, entra o coronavírus. Eu já te convido aqui, Léo, para as primeiras impressões, meu amigo. Tá? Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Passamos aqui a palavra para essa jovem liderança, vereador de Niterói, né, que está afiliado ao PCdoB e tem tido um mandato muito exitoso na cidade de Niterói. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paulinho. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, cumprimentar a nossa gloriosa, muito combativa CTB, na tua figura, Paulinho. Minha admiração pelo movimento sindical, pelas lutas, né? Pelo passado de lutas e pelo presente de lutas, e a diferença que faz a CTB na vida de trabalhadoras e de trabalhadores nas mais variadas categorias, das mais variadas formas, nas mais variadas lutas. Cumprimentar também a tua equipe, o pessoal que organizou a live, né? Estava falando agora há pouco aqui com o Zero, profissional da comunicação, e todas as pessoas que estão aqui com a gente nesse papo. Paulinho, você foi muito feliz no diagnóstico que você deu e você usou uma expressão que o pessoal tem usado lá fora, que é a história da tríplice tempestade, né? Eu vou usar aquele termo que até apareceu numa reunião que a gente frequentou junto recentemente, que é a tríplice tragédia, que é o caso da cidade do Rio de Janeiro, especialmente, né? Porque você tem, e alguns municípios da região, como você falou, você tem um governo federal que não sabe o que está fazendo e está brincando com a vida do povo, brincando com a vida do povo brasileiro. É um governo desorganizado, um governo cruel. Você vê que Bolsonaro já disse que era só o Bolsonaro usou dinheiro público para ir para a televisão, dinheiro do povo trabalhador, para ir para a televisão para dizer que era só uma gripezinha, um resfriadinho. Aquele tempo na televisão custa milhões de reais ao povo brasileiro porque ele é pago para as emissoras. Eu gasto dinheiro público para ir para a televisão desinformar o povo, dizer que não tem problema nenhum. Aí falou que que não tem, e daí se morrer as pessoas. Diz que o problema não é com ele, que ele não é coveiro. Esse é o presidente da República. Fica um presidente que receita remédio que não está comprovado. Saiu agora, Paulinho, você viu, um estudo com mais de 400 hospitais, 15 mil pessoas estudadas, um estudo feito em vários países do mundo, mostrando que esse negócio de cloroquina que ele defende é ineficaz. E ninguém fala isso com alegria, não. Porque eu queria, pela primeira vez na minha vida, que o Bolsonaro tivesse razão no que está dizendo. Que bom seria se esse negócio de cloroquina curasse as pessoas, resolvesse o problema, todo mundo pudesse voltar a trabalhar, a ter segurança, a viver um pouco menos de angústia, não perder seus entes queridos, não arriscar as pessoas. Que bom seria. Mas o cara receita um remédio que não funciona, que está dizendo em tudo quanto é lugar, e agora saiu um estudo comprovando, com 15 mil pessoas estudadas, que esse negócio não funciona, e o cara mandou comprar milhões e milhões de reais de comprimidos de cloroquina para enfiar um remédio no povo que tem efeito colateral, que pode dar parada cardíaca, arritmia, pode matar as pessoas. E não tem nenhuma prova de que isso funcione. E no negócio da ajuda ao povo trabalhador também, anda para o povo, porque você vê que aquele negócio dos R$600, é bom lembrar que ele queria que fosse R$200 de ajuda. Ele mandou a proposta de R$200 para o povo brasileiro. Aí foi o Congresso, que ele tanto bate, que ele tanto reclama, que ele tanto ataca, que botou em 600, e ele ficou com a cara amarrada, ele e aquele Paulo Guedes lá, ficaram com a cara amarrada, resmungando, porque o povo brasileiro ia ganhar R$600, e não é nem todo o povo, são só a parcela do povo brasileiro para poder sobreviver, pelo menos, que R$600 ninguém vive, mas pelo menos a pessoa consegue se segurar um pouquinho, que seja no meio disso tudo, e aí bota o povo para se humilhar em filas da Receita Federal, e todo mundo aí, milhões de pessoas que
que está em análise e até hoje não saiu o benefício. E quem saiu teve que dormir e acordar em fila da Caixa Econômica Federal e pegar essa doença maldita na fila dos bancos, que nem a inteligência, o caráter, a preocupação de fazer um convênio com os demais bancos para pelo menos dividir um pouquinho a fila. Se vai fazer essa burrice de todo mundo ir junto na fila do banco, vamos pelo menos não fazer o nosso povo sofrer tanto. Divide o cadastro e dá para vários bancos fazerem ao mesmo tempo. Não, socou o povo brasileiro inteiro, dezenas de milhões de pessoas, tudo nas agências da Caixa Econômica Federal para pegar essa doença e morrer. Então, essa tragédia... Mais de 50 milhões, né? E socou num banco só, né? Todo mundo tem que ir para a agência da Caixa Econômica Federal, porque o sistema não funciona, fica caindo, eles não dão resposta ao povo, não tem respeito, não tem o menor amor ao povo brasileiro. Então, tragédia do governo Bolsonaro, como você está dizendo. E aí vem aqui, no estado do Rio de Janeiro, tem esse aí que é... Você falou, né, que eles são da mesma matriz, você foi até muito gentil, Paulinho, porque você é um homem muito educado. É o original e a cópia, né? É o cloro e a quina, né? É a dupla sertaneja, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais do lado do povo um pouco, falou, não, veja bem, o negócio da doença é importante, tomou algum cuidado e tal, mas já está o ministro da Saúde dele preso lá por corrupção e coisa errada na gestão, mas eu não quero nem ir por esse lado. O que eu quero dizer é, continua fazendo as operações que massacram as comunidades nessa hora de pandemia. Outro dia a gente viu aí, morreu gente que estava fazendo coisa de distribuição de cesta básica, não cuida direito dos hospitais, toda hora vem denúncia que está faltando remédio, que está faltando insumo. Os profissionais da saúde, no Brasil, Paulinho, foi o lugar do mundo que mais morreu enfermeiro. A gente tem a nossa deputada enfermeira Rejane, que faz esse combate na LERJ, faz essa denúncia. No Brasil, morreu mais enfermeira e enfermeiro do que qualquer país do mundo. O Brasil está líder nesse negócio horrível aí. E a gente não tem o cuidado com os profissionais da saúde, a gente não tem, por parte do governo do Estado, políticas que possam fazer com que a gente possa ter algum tipo de ajuda a segmentos econômicos. Não pensa a economia, separa a economia da saúde do povo. A prioridade é salvar vidas, mas, ao mesmo tempo, tem que ter ajuda para a população. Tem que ter... Senão, a população, você não pode pedir para ela ficar em casa para morrer de fome. Você tem que construir alternativa, né? Pode falar, Paulo. Permitir aqui um parêntese. Vou aproveitar. O governador, no meio dessa pandemia toda, apresentou para a Assembleia Legislativa um projeto, veja bem, um projeto que resgata um plano estadual de desestatização, uma inspiração dos governos neoliberais da década de 90, e o governador Whitson reapresenta esse projeto na Assembleia Legislativa em 2020, com a intenção do desmonte do Estado em plena pandemia. Então, privatizar a SEDAI, privatizar as universidades, né, a UERJ, a UESO e a UENF, a Emater, extremamente imprescindível para a agricultura familiar do Rio de Janeiro, a FAPERJ, essencial para a pesquisa, né, para a exploração das potencialidades do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sucumbiu ao ideal neoliberal de ser uma cidade de serviços. Não, nós temos vocação para a indústria, nós temos um parque industrial que está com a capacidade instalada muito aquém da possibilidade, das suas possibilidades. Temos o setor naval, que foi recentemente reerguido pelo governo Lula e hoje está virando sucata. Então, o governador apresenta um projeto de desmonte total do Estado. Eu participei recentemente de um debate com alguns parlamentares e disse o seguinte, olha, esses ideais que foram divulgados, né, por essa elite que governa o Brasil já há muitos e muitos anos, eles se mantêm no poder por conta de diversas circunstâncias, mas a verdade é que está ruindo todo esse ideário.
Então, eu disse assim, olha, falta agora um banco estadual, um banco de fomento, como era o Banerj. Porque uma das principais componentes desse momento seria a ajuda às pequenas e médias empresas, né? Aos trabalhadores, a setores como a agricultura familiar, os artesãos e diversas iniciativas que foram introduzidas aqui no Rio de Janeiro por conta desse ideário, né, de empreendedorismo, né, essa coisa todinha. Eu disse, falta este banco, falta mais Estado, vai precisar de Estado e nós temos de nos opor a esse projeto que visa desmontar totalmente o Rio de Janeiro. Eu já te devolvo a bola. Eu quero só dizer o seguinte: Perfeito. Nós estamos num cenário de muita dificuldade no Rio de Janeiro. Como eu lhe disse, se você transitar pelo centro da cidade à noite, você vai ver milhares de pessoas sob as marquises. Imagine o quanto vai ser necessário, pós-pandemia, a presença do Estado. E aí, Léo, já queria trazer um assunto aqui da região metropolitana. O governador Witzel simplesmente ele desconhece a importância dessa região no Rio de Janeiro, das potencialidades, né, que se oferecem, de alternativas de ações conjugadas, lideradas por um governador que tivesse, de fato, a preocupação de resolver os problemas da maioria do povo do Rio de Janeiro, que vive nessa região. São mais de 14 milhões morando nessa mesma região, com diversas características próprias de cada município, mas algumas em comum, que é o caso da questão da mobilidade, né, a questão do saneamento básico, e por aí vai, Léo. Então, eu queria trazer esse assunto aqui, porque você falou exatamente do governador, e recentemente, nós participamos desse debate aqui e achei por bem tratar com você, porque você está em Niterói, e como o Rio de Janeiro, tem muitas situações aí que a gente não gostaria que, em pleno século XXI, né, a gente ficasse sabendo, né, de pessoas morrendo de tuberculose, pessoas morrendo, né, de doenças de veiculação hídrica, e por aí vai, né? Então, eu concordo muito contigo, Paulinho. Esse ideário não sai do coração dessa gente. Detonar com o Estado na hora em que o Estado está sendo super necessário. Ou seja, o cara, é o que você falou, o cara manda para a Assembleia Legislativa projeto de privatização numa hora em que tem que ter intervenção do Estado nas coisas. Por quê? Não é porque ninguém é mais comunista, menos comunista. Agora não é isso. É porque tem que salvar o povo, pô. Tem que ter ação, tem que ter... Os governantes têm que fazer as coisas. Aí o cara me vem com o negócio de privatizar, de vender, de se livrar das coisas públicas, e as pessoas são eleitas para governar, elas são eleitas para administrar as coisas públicas, não é para se livrar delas, não. Não é para detonar o patrimônio que é construído com o suor do povo, não. Então, eu fico assim muito impressionado, porque o cara está dizendo que os empresários da empresa privada não devem demitir, que devem segurar as contas, porque a gente tem que segurar o desemprego, tem que cuidar das pessoas, e quer botar quantas centenas ou quantos milhares de funcionários da SEDAI na rua com uma política de privatização como essa que ele vem já há muito tempo namorando e quer se aproveitar. E ele me lembrou também, Paulinho, aquele ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, que saiu essa reunião nova aí agora, o vídeo, o ministro do Meio Ambiente dizendo bem assim, a gente tem que aprovar a coisa da pandemia, aquela reunião, inclusive, eles só não discutem o problema da saúde do povo. Só não discute a pandemia. Ninguém fala disso. Os caras só falam das oportunidades de detonar e sacanear o povo brasileiro mesmo. Então, o cara diz assim, vamos aproveitar que está todo mundo prestando atenção na pandemia e vamos detonar, passar um monte de lei para facilitar o negócio do meio ambiente, para poder facilitar mesmo a coisa de detonar com tudo. Parece o Witzel nisso, passar a boiada. Então, parece o Witzel nisso. Quando está todo mundo falando da pandemia, que tem que salvar o povo, que tem que defender o emprego do povo, qualquer pessoa sensata está pensando na salvação das vidas, dos postos de trabalho, da economia, tudo isso ao mesmo tempo. O cara me manda um projeto namorando com a ideia de desempregar os trabalhadores da SEDAI
E também eu pergunto às pessoas, qual empresa privada que vai botar esgoto onde as pessoas são mais pobres, que não têm condição de pagar? Eu quero ver para fazer a expansão da rede e um monte de gente que vai sofrer com esse tipo de medida. Então, Paulinho, concordo muito com você. E para falar dessa coisa do governo do Estado aí, a gente está vivendo é o que eu estava brincando, é o cloro e a quina, é a cópia do Bolsonaro aí, mais ou menos, embora eles se briguem. Um fala que o outro é uma merda, o outro fala que o outro é estrume, e eu acho que os dois têm razão. Na briga dos dois, eu fico com a briga. Eu estou do lado da briga aí, porque quanto mais rápido o povo brasileiro se livrar dessa gente que não tem a menor empatia, o menor amor, a menor capacidade de liderar o país no momento de crise, estão provando isso, melhor. Embora, eu vou até dizer isso aqui, o Witzel está saindo melhor que o Bolsonaro, o que não é muito, porque para ser melhor que o Bolsonaro, qualquer pulga porque pelo menos ele reconhece a gravidade da doença. O Bolsonaro nem isso. O Bolsonaro insiste em deseducar o povo, uma doença séria, perigosa, que as pessoas devem tomar cuidado. Ele fica estimulando as pessoas a ir para a rua morrer de qualquer jeito, sem uma política adequada e sem salvar as pessoas. E dos prefeitos, para chegar lá, que era a tua pergunta, aí tem de todo tipo, né? Aí depende da cidade, mas eu vou falar mais do caso do Rio de Janeiro, né? A gente está vendo aí que a prefeitura do Rio de Janeiro já vinha sendo muito rejeitada pelo carioca. E agora, nessa pandemia, essas limitações da prefeitura estão mais evidentes ainda, né? Ele tem tido muita dificuldade. E eu também pergunto uma coisa, porque do governo federal ajudou debaixo de vara, o pouco que ajudou o povo, o governo do estado também não fez nada. E vamos comparar a prefeitura do Rio com a prefeitura de Niterói, que eu não quero elogiar de forma injusta, não, mas vamos comparar. E você que está assistindo aí, compare com o prefeito da sua cidade para ver se ele está governando bem ou mal, porque tem outros que fizeram. Teve ajuda na sua cidade para trabalhadores informais, por exemplo, ambulante da sua cidade, que ficou sem poder ir para a rua para trabalhar, ou as pessoas jogaram esse pessoal para morrer de fome? Teve ajuda para artesão da sua cidade, que fica sem poder escoar sua produção? Teve ajuda para pescador da sua cidade, se a sua cidade tiver pescador? Teve ajuda, por exemplo, para taxista da sua cidade que perde brutalmente a renda? Para motorista de aplicativo, que é um trabalhador? Não estou aqui falando das empresas, não, estou falando do cara que fica precarizado ali trabalhando. Teve algum movimento do seu governante para poder atender categorias de trabalhadores? Porque se não teve, esses governantes deram mole e fizeram algo que deve ser cobrado deles. E alguém pode dizer assim, o cara só não fez porque não tem dinheiro. Tudo bem, mas verifique por outro lado. A sua prefeitura, da sua cidade, tem gente que pode estar vendo a gente de qualquer município, ela fez distribuição de máscara? Máscara mesmo, não é negócio de cone de carnaval, não, de coisa para enganar o povo, não. Máscara mesmo, porque é barato fazer. E qualquer governo de qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro consegue fazer, distribuir máscara de pano, se organizar e fazer. Ou então fazer a dedetização, aquela sanitização das ruas. Aquele produto, a gente fica vendo, o cara parece que está numa roupa de uma nave espacial e tal, com máscara e tal. Aquele negócio todo é uma coisa importante e que não é caro. As prefeituras podem fazer. Será que o prefeito da cidade tem feito isso nas comunidades? Está preocupado? Ele botou equipes para esclarecer a população, para ensinar, para matar dúvida. Ele botou gente para organizar fila de coisa pública, para não deixar aglomerar, porque toda vez que aglomera as pessoas pegam a doença. Ele está cuidando, por exemplo, de avisar as pessoas dos perigos, de tomar medidas para poder precaver as situações. Ele garantiu que as famílias que têm filhos na rede municipal ou estadual, pelo menos o governo do estado não fez, pelo menos ganha uma cesta básica, porque às vezes a refeição daquela criança na escola é a refeição que a família conta para a criança fazer, porque é muito pobre, e pelo menos isso chegou. Se as respostas para essas coisas simples forem que não,
o governante está dando uma banana para o povo. E o povo tem que reclamar, tem que cobrar e exigir desses governantes. É o mínimo. E se as prefeituras puderem, devem até fazer ajuda financeira a grandes setores da população que sejam de trabalhadores que estão muito prejudicados. É uma coisa que aí eu reconheço. Nem toda tem o capital para fazer, porque a prefeitura não tem um banco. Como o Paulinho falou, o governo do estado, agora a gente vê aí o negócio do Banerj, ao não ter um banco, não tem nenhuma capacidade de reação econômica também, não consegue praticar política econômica num momento grave como é esse que a gente está vivendo, que é um problema sério. Agora, não chega nem a tanto, porque toda a prefeitura ela pode fazer políticas de defesa da vida e da saúde do povo. E não são todas que estão fazendo, e infelizmente não é nem a maioria. Muitos prefeitos, eu vi até prefeito da Baixada abraçado com um pastor evangélico, não tenho nada contra, minha família evangélica, gosta de pessoas evangélicas, mas eu quero dizer o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara não pode abraçar um pastor evangélico e fazer um vídeo para o povo dizendo que Deus vai curar a pandemia, que ele não liga, que ele não vai tomar medida nenhuma, que ele não vai fazer nada, porque Deus vai proteger a cidade. Isso aí não é uma coisa que dá para uma pessoa governar assim o destino dos outros e deixar as pessoas morrerem. Prefeito, Deus receba a oração, a gente respeita, que quem é religioso peça para que Deus interfira, que bom, e é o direito das pessoas, é a fé das pessoas, a gente respeita, mas quem é prefeito, quem é governador, quem é presidente da República não pode botar Deus acima de tudo e uma banana com as políticas públicas para o seu trabalho, porque você tem que fazer, que Deus vai resolver tudo. Se a pessoa não acordar cedo e não trabalhar, e até a Bíblia ensina assim, Deus não abençoa, não. E o cara tem que fazer a parte dele. O cara tem que... Então, tem os prefeitos aí, eu vi prefeito na Baixada, abraçado com o pastor evangélico, dizendo que Deus ia proteger, porque ele não precisava fazer nada. Depois, o prefeito que fez isso pegou Covid. Aí, ele lembrou que precisava ter precaução em política pública. E, na hora de ficar internado, não ficou internado nem na sua cidade. Ficou em outra, foi para outra cidade para se proteger. Então, concordo muito com você, Paulinho. Acho que essas posições aí são muito corretas e dá indignação na gente mesmo, de ver a brincadeira que esse pessoal faz e como as pessoas morrem. Você falou de podendo bater aí 400 mil pessoas infectadas, é muito subnotificado. Tem estudos que mostram que já tem para lá de 3 milhões e 500 mil pessoas, brasileiras e brasileiros, que estão infectados ou infectadas com Covid-19. 3 milhões e meio de pessoas. Porque só esse número que a gente vê e fica espantado no jornal, que a gente toma um susto, capa atrás de ver o número, é o número de gente testada, que foi lá com febre, sofrendo, e fez o teste, daí saiu o resultado do teste. E aí confirmou a doença da pessoa. Quantas e quantos são aqueles que estão com febre em casa, estão com medo de ir no posto para fazer a testagem, que vai no posto, mas não tem o teste, que passa mal, mas de alguma maneira a pessoa não tem acesso porque mora longe, porque não consegue, porque não tem informação, ou gente que tem certeza que tem a doença ou que está infectado, mas não tem um sintoma tão grave assim, mas está com Covid, então por causa disso está passando para os outros, porque nem todo mundo, essa doença é uma doença esquisita, nem todo mundo que tem a doença passa muito mal, tem gente que só sente um negócio leve e aí não liga, continua trabalhando, continua fazendo as coisas, está passando a doença adiante. Então, esse é o estudo que eu fiz. 3 milhões e meio de pessoas, Paulinho. Léo, foi bom você falar isso aí, porque Niterói anunciou aí que vai fazer uma flexibilização, né, das regras que foram estabelecidas e que estão dando resultado em Niterói, que era que registrar Niterói, né, desde lá do começo, quando o presidente da República dizia, né, que não tinha nada no Brasil, que era coisa da imprensa, que era invenção, Niterói já estava tomando as providências e, por isso, os números aí são números bastante pequenos, né, em relação aos demais municípios no Brasil. E eu queria aqui trazer um assunto para você. Nós somos uma central sindical,
né? Nós reunimos diversos sindicatos filiados à nossa central e nós representamos um número significativo de categorias, né, de trabalhadores de diversos ramos da atividade econômica do nosso Estado, tanto do setor público quanto do setor privado. Passou-se uma ideia de demonizar a política no Brasil, demonizar os sindicatos, falar mal dos sindicalistas, falar mal dos sindicatos, falar mal de partidos políticos. E nós, da CTB, nós já há algum tempo que nós estamos discutindo, apoiando, divulgando a ideia do lockdown, né, do isolamento total, exatamente por conta desses números que você falou aí, entendeu, né? E a gente tem certeza que 400 mil não é 1 milhão, pode ser muito mais. A própria deputada Rejane já se manifestou sobre isso, a deputada federal Jandira Fegali também já esteve conosco e disse, olha, isso aí, pode ter certeza que esses números são muito maiores, e a gente... porque, assim, somos a classe trabalhadora, a classe mais desfavorecida que acaba sendo a mais atingida, né, por conta das carências que a gente tem, né? Se a gente for enumerar essas carências, nós vamos passar aqui a noite inteira citando, né, casos e mais casos. Mas a gente pode dizer uma dessas, que é a questão do transporte, no deslocamento das pessoas do serviço social, do serviço essencial, tem sido uma constante de ver trens lotados, de ver barcas lotadas, de ver metrô lotado, de ver aqui no Rio BRT lotado, ônibus intermunicipais lotados e por aí vai. Uma das Teve até protesto, hein, Paulinho? Exato. Teve até protesto de Bacana no Carrão, falando que o povo que tinha que ir para o ônibus para poder se apinhar lá, pegar a doença. Exatamente. Então, assim, então nós temos essa opinião muito clara, debatida na reunião da diretoria da CTB. Não é uma opinião minha somente, é uma opinião consagrada, entendeu? Depois de um debate muito grande na nossa diretoria. E a gente se ampara em algumas pesquisas, em alguns estudos que foram divulgados por cientistas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Estudos que foram realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Oswaldo Cruz, que hoje completa 120 anos, né? Aqui a gente rende nossa homenagem, né, a essa importante instituição brasileira, e também por uma recomendação do Ministério Público, aqui encaminhada ao governador do Estado, recomendando, né, que fossem feitos estudos para adoção de medidas muito mais radicais no sentido da contenção da circulação de pessoas. Você vê, no meio de uma pandemia, um setor da economia aqui, o setor de supermercados, segundo o nosso presidente dos sindicatos comerciais, Márcio Ayer, é um setor que mais tem lucrado. E é verdade, a gente vai no supermercado, os supermercados estão lotados, né? Lotados, e expondo a vida de quem trabalha e de quem frequenta, né? Então, a gente resolveu divulgar as nossas ideias a favor do lockdown ou do isolamento total, seja lá qual é o nome abrasileirado que nós vamos dar, né? A isso, se é tranca-rua, se é isolamento, se é fechamento, seja lá o que for. Mas esse é um debate que ele não pegou no Rio de Janeiro. Exatamente por essa desinformação que o presidente da República insiste em pautar na vida brasileira. Porque a economia não pode parar, o Brasil não pode parar, alguém tem que trabalhar e por aí vai, né? Só que quem está morrendo é a classe trabalhadora. Como você falou ainda há pouco, o setor de enfermagem no Brasil registrou mais casos de óbitos do que todos os países em que houveram mortes de profissionais dessa área.
não só enfermeiros, mas os técnicos, auxiliares e técnicos de enfermagem. São aqueles primeiros que vão ali, entendeu, né, auxiliar os enfermeiros. E isto revela, Léo, uma denúncia que a nossa camarada Jandira Fedali fez numa mesa com a gente. O que ela dizia? Olha, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, a propaganda e as ações oficiais são o desmonte da saúde, principalmente na ponta. O que ela dizia? A eficácia do enfrentamento seria muito maior se fosse feito na ponta. Os agentes comunitários estivessem atuando na ponta, os agentes de combate às endemias estivessem atuando na ponta, se as unidades de pronto atendimento estivessem funcionando, se as clínicas da família estivessem funcionando. Mas o que a gente vê, né, o desmonte total da saúde, né, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, entendeu, fez esse desmonte total, e aquelas em que estão funcionando estão com aquelas empresas, né, já mais do que denunciadas em casos de corrupção, né, tanto no Estado quanto tanto no município quanto no Estado. Né? Agora, a IABA está aí comandando os hospitais de campanha. Então, eu queria, Léo, que você trouxesse esse debate aqui. Por que Niterói, então, diante desses números que você cita, né, e diante de uma constatação que nós estamos aqui concordando, né, que há números muito maiores do que esses estão sendo divulgados, por que Niterói, então, reverte a sua posição a favor do isolamento e vai flexibilizar? Então, Paulinho, porque tem situações em que você tem que fazer o recorte local dos números. Então, eu vou dar um exemplo para você. Anteontem, o Rio de Janeiro confirmou 182 óbitos de Covid. No mesmo dia, o Rio de Janeiro teve 182 mortes, Niterói teve 2. E é gravíssimo, porque a gente não quer perder 2 pessoas. Mas mesmo quando você coloca em comparação o número total de habitantes de Niterói com o número total de habitantes do Rio, ou seja, eu não estou falando de números absolutos, eu estou falando de uma comparação proporcional, a diferença é muito grande do estágio, do momento da pandemia. E mesmo assim, está sendo um grande debate em Niterói se deve sair daquilo que você está defendendo para o Rio, que está certíssimo para o caso do Rio, que é o lockdown, ou que é o fechamento completo. Aqui, com o número... morreu 182 no Rio, no mesmo dia que morreu 2 em Niterói. E o número total de óbitos, ao mesmo tempo, esses 182 do Rio, que foi um dia só, foi o total, metade desse número, 91, foi o total de óbitos ao longo de toda a pandemia em Niterói em 8 semanas. Ou seja, o Rio de Janeiro teve, em um dia, o dobro de mortes do total de Niterói na calamidade inteira, que foi 91 naquele dia. Então, é muito diferente uma coisa da outra, porque as realidades mesmo, elas estão diferentes, porque Niterói fez um monte de ações muito rápidas, que foram até elogiadas na imprensa do Brasil e até do mundo mesmo, teve jornais de outros países que elogiaram, que ela teve um comportamento de defesa, de ações, de políticas públicas, que foi um choque no início. Eu lembro que estava todo mundo à nossa volta achando que era brincadeira, quando já estava com o isolamento duro em Niterói. E é claro que tem os problemas da cidade. Tem gente que não cumpre, tem situações que que estão erradas, tem ações que às vezes dão errado do poder público. Normal, todo mundo é humano e todo mundo erra. Mas o tempo da gente aqui foi muito cedo. A gente puxou o prefeito Rodrigo Neves, a equipe aqui, quando estava Alcântara e São Gonçalo cheio de gente, aqui do nosso lado, nossa cidade irmã vizinha. Lotado de gente, tudo funcionando. E Niterói estava passando carro de som, fica em casa, não sai ninguém na rua, não pode, tranca o comércio, já tinha tirado os ambulantes tudo, já estava em outro clima, em outro momento. E aí, ainda assim, em Niterói, eu sou um daqueles que estou olhando para ver
porque eu não tenho pleno convencimento de que está na hora de abrir. Eu estou olhando uma espécie de retrospectiva com respeito às políticas que o prefeito tomou até aqui, que foram muito acertadas, e os técnicos que estão cercando as decisões dele. Então, eu estou assim, vamos confiar um pouco, vamos ver, porque o pessoal até aqui tem acertado. Eu estou com esse olhar da coisa. Mas a gente, com um número que está muito inferior ao número do Rio, está debatendo, está quente o debate em Niterói, se é que pode ir para uma política de bandeiras que ainda mantém um monte de regra de que não pode quase nada. Pode exercício na praia? Pode. Finalmente pode. Individual. Não pode ninguém juntar com ninguém, não pode ninguém jogar bola, não pode praticar esporte coletivo, não pode nada. O cara pode ir na praia, no calçadão, fazer exercício e voltar para casa. Não pode ter... Então, tem um monte de regras que estão valendo ainda em Niterói. E essa pequena flexibilização que o prefeito está propondo, ela é um teste. A gente vai aprender com ela. E ele mesmo fala assim, ó, se o negócio começar a desandar, eu volto para trás. Na mesma hora, se começar a desandar, eu retroajo para uma política de isolamento. Então, a diferença entre as políticas para os dois lugares, de fato, é o cenário de cada lugar. Então, não pode ser a mesma coisa uma cidade que teve 2 falecimentos de uma que teve 182, se ela não é isso tudo de vezes maior. E não pode ser normal uma cidade ter, num dia, o dobro de falecimentos da cidade vizinha na pandemia inteira, pô. Na pandemia inteira, Niterói tinha tido naquele dia, que foi anteontem, agora atualizou os números das 2 para cima, mas Niterói teve naquele dia, eu estou pegando anteontem para não ir longe, ela tinha tido no total, em 8 semanas, 91 mortes. E o Rio, num dia, 182, o dobro. É um negócio muito duro. Então, acho que isso explica um pouco o regime de mentalidades. Mas, se tiver a menor percepção de que esse negócio pode atrapalhar e ceifar vidas em Niterói, eu serei um dos primeiros a brigar. E eu já olho para o negócio, eu respeito muito, gosto muito do Rodrigo, eu sou um vereador da base do governo, eu olhei para esse negócio não gostando, para te ser sincero, não achando que era a hora. E ainda assim a gente pondera e tal, mas como os caras até aqui têm feito tudo com a Fiocruz, com a UF, com técnicos, as políticas que eles têm implementado têm dado certo, eles têm tido juízo. Eu também olho por outro lado e digo, vamos respeitar um pouco o que esse pessoal está dizendo, né? Vamos, para a gente também não ser mais realista que o rei. E eles estão propondo um negócio aqui que foi um decreto de 18 páginas, que tem um monte de regra, um negócio estudado, uma coisa que tem um monte de etapas, de formas de fazer e tal. Então, com esses cuidados todos, ele está tentando fazer um passo, um pequeno primeiro passo, mantendo a cidade ainda. Ele criou um sistema de alertas, de bandeiras, né? E ele está mantendo a cidade no que é imediatamente depois do lockdown. Se andar para trás, ele volta para o lockdown. Se for melhorando, ele tem os critérios técnicos, ele vai andando na tabela de cores para ir melhorando, aumentando as flexibilizações. Mas a gente não saiu, porque isso é muito importante explicar, Paulinho, concluo aqui. A gente não saiu do lockdown, entre aspas, que a gente estava tendo aqui, para ir para uma política que é que o Bolsonaro defende. Ninguém está fazendo isso. O Bolsonaro defende o libera geral. Ele quer o seguinte, acabou esse negócio, vamos todo mundo para a rua, imunidade de rebanho, todo mundo pega a doença e vamos embora. Não é isso que está sendo feito em Niterói. Eles estão analisando achatamento de curva, que parece com a política do Flávio Dino. O Flávio Dino está fazendo isso também na ilha lá do Maranhão, embora a situação dele numérica é pior do que a de Niterói até. Ele está fazendo uma flexibilização gradual, regional, que pode retroagir, pode retroceder, pode voltar para trás, né? Ele não precisa ir para sempre, não vai abrindo linearmente, ele pode recuar. E ele está fazendo uma política que ele vai experimentando, né? Gradações, e ele dá o primeiro pequeno passo. Então, a gente em Niterói está a 1 ponto do lockdown com esse número. E aí, sustenta o que você diz. Porque se a gente em lockdown, se a gente em Niterói está a um grãozinho do lockdown, deu uma andadinha de casinha, o Rio de Janeiro tinha que estar em lockdown há muito tempo. E a defesa de vocês está absolutamente correta para o caso. Isso, Então, assim, fazendo essas comparações, Niterói
em Rio de Janeiro, a gente vê uma disparidade muito grande. Inclusive, o prefeito está anunciando aí que vai liberar os templos, enfim, decisões que nos deixam perplexos e, ao mesmo tempo, mais temerosos ainda, porque a gente sabe perfeitamente que a situação do Rio de Janeiro já há muito tempo passa por um momento de muita dificuldade. Duas questões assim que eu achei importante Niterói, né, ter tomado como uma das suas preocupações, foi o caso, né, dessa relação com as pequenas empresas, né, porque a gente sabe que são, né, a maioria dos empregos que estão ali, né? E a crise aqui no nosso estado, você, vereador de uma cidade importante, sabe, né, o que é a falência do setor naval, né? Niterói tinha no setor naval, nos estaleiros aí, de Niterói, né, uma grande fonte de arrecadação, né? Essa indústria fechada, enfim. Mas achei importante essa vertente, essa iniciativa da prefeitura olhar por esse lado. E como você disse aqui, ele é notícia em todos os meios de comunicação, desse apoio, desse auxílio aos pequenos, né, aos trabalhadores, às trabalhadoras. E aí, Léo, assim, eu queria colocar essa questão, porque, de um lado, nós temos o Rio de Janeiro, de outro lado, nós temos um vizinho, né, que é São Gonçalo, que as ruas se cruzam, né, praticamente são, né, diferença entre São Gonçalo e Niterói é uma rua, né? Do outro lado da rua já é São Gonçalo. Em São Gonçalo, os números, eles são muito diferentes de Niterói. Nós vamos, inclusive, marcar para conversar com o professor Paulo na semana que vem, para dar saber como é que está o caso lá, né, a situação, o enfrentamento. Mas eu queria ver essa questão assim, concretamente, dos trabalhadores, que é a nossa praia. Vai ser possível, Léo, vai ser possível a gente pensar um pouco mais à frente, olhando assim em perspectiva, olhar esses trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho por conta do coronavírus e por conta de diversas medidas provisórias que o governo federal tem baixado, cruelmente, né, contra a classe trabalhadora, né, foram várias medidas provisórias, e hoje esses números se espelham no desemprego do Rio de Janeiro. E Niterói não podia ser diferente, né? Vai ser possível a gente olhar para esse lado, entendeu? E postergar um pouco mais essas medidas para que a gente consiga sair com uma certa tranquilidade, porque se faz muitas perguntas: o que será o amanhã? Né? O que vai acontecer no pós-pandemia? Nós não temos a resposta, mas o poder público, como você disse, né, ele vai ter que se fazer presente. Há uma preocupação com isso, Léo, porque nós temos essa preocupação de como poder dialogar com as autoridades no sentido de adoção de medidas mitigatórias ou mesmo compensatórias, obras emergenciais, obras para poder desenvolver a construção civil, abrigar essas pessoas. Enfim, acho que são medidas importantes a serem pensadas agora, né, para lá na frente a gente ter mais ou menos um horizonte e pelo menos um caminho, Léo. Paulinho, você tem toda a razão. A questão, o Bolsonaro, ele separa, né, a defesa da vida da economia, quando é impossível defender a vida sem proteger a economia, e é impossível defender a economia se as pessoas não estão vivas. Então, acho que é muito importante isso que você diz. A gente está tentando aqui em Niterói, a gente fez auxílios a várias categorias de trabalhadores, a gente fez já extensões até o fim do ano de alguns setores sociais. Então, por exemplo, todas as famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de ensino vão ganhar ajuda financeira da prefeitura até dezembro. A gente já passou até dezembro. Importante decisão.
A mesma decisão também foi tomada para todas as famílias que estejam no CAD único, que é o Cadastro de Assistência Social do município, também até dezembro. Já estendemos, a gente tinha votado para 3 meses e já estendeu até dezembro. E o governo está aberto para conversar sobre a extensão de benefícios a outras categorias, conforme a gente for tendo tempo sendo necessário, né? Então, a gente ainda vai pagar 2 ajudas, a gente já pagou a primeira, né? E agora está na beira de pagar a segunda, ou já pagou a segunda há poucos dias atrás, porque são datas de pagamentos diferentes, né? Então, a gente está pagando a segunda e ainda tem mais uma, e aí toma a decisão. Mas é claro que vai tomar antes não vai deixar as pessoas com insegurança. Mas o governo está aberto a avaliar a possibilidade de fazer extensão de ajudas e inclusão de novas ajudas. Eu entrei com um projeto de lei, Paulinho, muito parecido com o que a Jandira está defendendo no governo federal. Ela está defendendo a lei da emergência da cultura. Emergência eu estou com um cultural, projeto né? de lei na Câmara, isso. Eu estou com um projeto de lei na Câmara que é muito parecido para fazer no município uma ajuda a todas e todos os trabalhadores da cultura de Niterói. Estou negociando isso com o governo e tem uma chance disso acontecer em Niterói. E aí não é só o artista, não, é a cadeia produtiva. Então vai pegar o iluminador, a pessoa que faz o cenário, o produtor, toda a cadeia da cultura em Niterói poder receber um auxílio pecuniário em dinheiro até que a gente tenha a superação da crise. Aí estamos negociando, isso o governo ainda não anunciou, eu estou tentando conseguir isso no plano municipal, em sintonia, né, com aquilo que a Jandira está fazendo, nossa guerreira deputada federal Jandira Fegali está fazendo no plano federal. E tem umas políticas que têm a ver com a defesa do emprego diretamente, Paulinho, que eu acho que é legal você contar aqui para quem estiver assistindo. Então, por exemplo, a Prefeitura de Niterói ela ofereceu crédito, linhas de crédito de 50 mil, 100 mil, 150, 200 e até 250 mil em bancos a juros negativos. O que é isso? O empresário pega o dinheiro e ele não paga o juro. Então, quando ele devolver o dinheiro lá na frente com a carência, ele vai devolver menos do que ele pegou, porque o tempo corrói o dinheiro. Então, ele vai pegar a juros negativos. Se eu pego 250 mil hoje e eu posso devolver com carência, parcelado e completar a devolução daqui a 3 anos, eu estou devolvendo menos dinheiro do que eu peguei, na verdade, né? Então, a prefeitura e a engenharia é muito interessante. É uma das defesas que eu mais gostei aqui. É assim, a prefeitura entra pagando o juro. Ela não dá o dinheiro, ela paga o juro. Sim. E quem dá o dinheiro é o banco. Então, isso permite uma alavancagem da economia local muito maior do que o tamanho da prefeitura. Então, nesse programa, por exemplo, a prefeitura entra com 30 milhões, mas quem está emprestando é o banco entrou com 150. A alavancagem total na economia é de 180 milhões, mas a prefeitura gastou 30. Sim. E aí ela atraiu os 150 milhões para poder... E aí o empresário ganha esse dinheiro e sai assoviando? Não. O empresário é obrigado a assinar um compromisso que durante 18 meses ele não pode fazer demissão dos trabalhadores. Ele pode... É isso que eu falo. O governo do Estado, mesmo com toda a situação aqui do Rio de Janeiro, regime de recuperação fiscal e tudo mais, poderia jogar essa bola redondinha, né? Podia chamar os prefeitos de toda a região metropolitana, Léo. Eu sempre falo, tem uma lei 11.107, é uma lei chamada Lei dos Consórcios. E lá você pode instituir as parcerias público-público, né? Você podia fazer uma ação coordenada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Olha o tamanho, né? Você vê que uma prefeitura está fazendo, está mexendo com o banco, né? Não é isso? E a outra ação que a gente está fazendo aqui também, Paulinho, que é para as pequenas empresas. Sim. E uma não exclui a outra. A ação nossa de pequenas e médias empresas é assim: toda empresa em Niterói que tem até 19 funcionários, até no máximo 19, a prefeitura entra pagando até 9. Ela paga os primeiros 9, um salário mínimo para ajudar a pagar o salário. Então, ela entra pagando um pedaço do salário e o cara ou a mulher, o empresário,
assina que não vai demitir por 18 meses. Isso que a gente quer dele. Não é ajuda sem contrapartida. A contrapartida não é para a prefeitura, ele não tem que devolver o dinheiro, ninguém quer saber disso. O que a gente quer saber aqui é o seguinte: você vai assinar que os trabalhadores estarão protegidos por 18 meses, que você vai dar estabilidade no emprego, você não pode praticar demissões por 18 meses? Eu topo assinar, então você vai ser ajudado. Eu não topo, eu quero fazer demissão, eu quero enxugar e tal, então você não vai ser ajudado. E esse é um jeito também da gente criar uma pressão sobre o empresariado para que ele proteja os empregos, uma pressão do bem, uma pressão positiva para a gente ter a proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores nesse momento de crise. Então, os dois programas que a Prefeitura de Niterói está fazendo são bem interessantes e têm protegido o emprego de muitas pessoas aqui, porque aí o cara fica estimulado a não fazer a demissão, ele fica facilitado, ele é ajudado a não demitir e pode ter esses fatores garantidos com a sua empresa, né? Ter a sobrevivência dela ajudada pelo governo. Isso além da gente ter suspendido o corte de água. Aí tem várias outras políticas que a gente fez aqui de defesa dos trabalhadores, mas que também aconteceram, né, no plano estadual e tal, também foram feitas, mas a gente fez uma porção dessas pequenas políticas públicas para tentar ajudar ao máximo o setor empresarial e também as pessoas físicas, né, para atravessar essa crise difícil. Léo, nós estamos chegando aqui ao final, e nós vamos colocar novamente uma ideia um pouco mais à frente, mas nós estamos chegando agora aqui ao final. Eu sei que você tem um outro compromisso agora às 19 horas. Sabe o que é, Paulinho? Sabe o que é, Paulinho? Eu vou até dividir. É que agora, em paralelo, mas eu fiz questão de estar aqui com a CTB e contigo pelo meu enorme respeito ao trabalho sindical. E a você, né, as pessoas que acompanham. Mas o problema é que, ao mesmo tempo, eles cravaram agora há pouco tempo a reunião do Conselho Municipal de Cultura. E eu vou fazer a apresentação da lei que eu estava falando aqui, que é a lei para os trabalhadores da cultura ganharem um benefício em Niterói. E vou pedir apoio do Conselho. Beleza, tá? Léo. A gente aqui agradece muito ter a sua gentileza de estar conosco aqui nessa noite, trocando essas ideias. A gente fica muito honrado de saber que o PCdoB é um vereador com essa capacidade, essa generosidade de compreender a cidade, de compreender a vida das pessoas que estão nessa cidade. Afinal de contas, a cidade é as pessoas, né, que a gente vê, né, no dia a dia. Então, eu gostaria aqui, Léo, nós temos ainda uns 3 minutinhos. Eu aqui encerro, mas gostaria que você dissesse assim, em poucas palavras, o que a gente espera de 2020. O STF está dizendo aí que vai manter o calendário eleitoral, pode adiar 1 ou 2 meses, mas que vai ter eleição. O que nós, trabalhadores, as trabalhadoras, precisam se conscientizar nesse importante ano? Um ano que a gente tem na cabeça que é importante que as classes populares, que os trabalhadores derrotem nas urnas municipais os aliados do fascismo. Paulinho, vou, em primeiro lugar, agradecer as pessoas e agradecer muito o convite. Fiquei muito honrado. Eu tenho muito orgulho da CTB, tenho muito orgulho da tradição sindical. Eu acho que o Brasil seria outro sem as vitórias dos trabalhadores organizados. E o Brasil é muito melhor porque vocês existem, porque fazem todo o trabalho que fazem. Quero agradecer a você pelo convite. Eu é que me senti honrado, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu quero agradecer também quem assistiu a gente e dizer, Paulinho, que é difícil num momento tão duro da democracia a gente arriscar previsões, mas eu confio muito no povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro está vendo isso que está sendo feito contra o povo, esses ataques, desde a reforma trabalhista do Temer, a reforma da Previdência do Bolsonaro, a maneira como esses caras não estão nem aí com a vida do povo nessa pandemia. E acho que nas eleições o grande desafio para a população é que ela identifique as pessoas que de fato tomam lado ao lado dos trabalhadores, ao lado desse tipo de luta. Não dá para a gente votar, apoiar
e ter no final governando pessoas que não estão nem aí para as questões de fato que afligem o povo, que é a questão do emprego, que é a questão da renda, que é a questão da saúde, dos serviços públicos, da qualidade do transporte que a gente usa. Essas coisas é que interessam, a educação do filho da gente, essas coisas é que interessam de verdade para o povo brasileiro. E não uma madeira de não sei o quê, historinha para boi dormir, de fake news, que acabou fazendo muita enganação sobre o povo brasileiro. Perigo do comunismo no Brasil, perigo de ter que todo mundo virasse gay, essas bobagens que foram usadas no Brasil para fazer com que esse tipo de gente chegasse ao poder. Eu confio que o povo brasileiro é muito inteligente, eu confio que o povo brasileiro é muito capaz. E é por isso que eu sei que as pautas realmente importantes, como eu estava dizendo aqui, a questão do emprego, da saúde, da qualidade de vida do povo, do salário da gente, vão voltar a ser o centro da pauta. A política, no bom sentido da palavra política, vai voltar a estar no centro da pauta. E não maluquice, fake news, cloroquina, bobajada, reunião de ministros que não discute nada e só comete crime. E a gente vai poder superar esse momento. Se der tudo certo, eu confio muito no povo brasileiro para isso. Paulinho, um grande abraço a você mais uma vez e eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui contigo. Isso, Léo. Então, eu encerro aqui agradecendo também aos nossos telespectadores, aos que nos acompanharam aqui, já fazendo um convite a todos e a todas para segunda-feira que vem acessarem o nosso canal da CTB no Facebook. Nós vamos estar com uma nova sala aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, Léo. CTB, a luta é para valer. A luta é para valer. Abraço. Valeu.